Olá! Quantos de nós já se perguntou sobre o porquê de a educação ter se separado da realidade da vida e ficado à parte do mundo real? Quantos de nós já se perguntou qual será a real importância e valor dos processos educacionais nos cenários atuais? Quantos de nós já se perguntou de fato promover uma educação de qualidade, cheia de sentido e que os alunos se sintam motivados e desejosos em aprender? E ainda em um percurso mediado por tecnologias. Meu nome é Maristela Castro, tenho muitos anos na educação à distância, sou psicopedagoga e mestre em políticas públicas, trabalho com formação de professores e venho estudando sobre como o ser humano aprende e se motiva. Nesse cenário, entram as tecnologias como recurso fundamental, instrumento de inclusão e acesso, mas também como desafio da educação de qualidade. Gostaria de compartilhar hoje sobre 3 aspectos. Como o ser humano aprende, o que é a metodologia da problematização, como problematizar em EAD. Vamos ao primeiro ponto. Como o ser humano aprende? Muitos estudos têm sido feitos a respeito de como se dá a aprendizagem humana. Hoje, focaremos no processo formal da aprendizagem adulta. O que mais tem me impressionado ultimamente é que nos últimos estudos sobre aprendizagem adulta, além de ter as mesmas funcionalidades da criança, como necessidade de se motivar para aprender, se sentir instigado, interessado, provocado em suas curiosidades, tem também aprender o que lhe interessa, da forma que lhe interessa e no momento em que lhe interessa. Nesse parâmetro, pode ser que ficar sentado todos os dias 3, 4 horas para aprender e socializar presencialmente com os colegas em alguma instituição faça sentido. Mas também pode ser que, já no mundo do trabalho, queira e precise saber sobre coisas bem mais reais, de vida prática, direcionadas e focadas em problemas, dúvidas ou questões a resolver do seu mundo pessoal e do trabalho. Nesse caso, ficar na sala de aula, seja presencial ou não, aguardando a resposta no momento do programa curricular em que ela está destinada a aparecer, pode não ser nem um pouco motivador. Já, se pudermos oferecer um programa curricular flexível e dinâmico, que venha ao encontro da necessidade específica e responda ao momento da sua questão, essa motivação, interesse, curiosidade aumentará. Bem, nesse primeiro ponto, percebemos que para desenvolver programas, mesmo de graduação ou pós-graduação de aprendizagem adulta, precisaremos nos preparar para atender essas necessidades adultas e do mundo do trabalho, criando currículos mais flexíveis e orientados à resolução de problemas. No segundo ponto, o que é a metodologia da problematização ou da resolução de problemas? Ela foi inicialmente desenvolvida e aplicada pelo francês Charles Magueret na década de 70, quando aceitou o desafio de integrar adultos imigrantes de países africanos na França. Como a cultura, a língua e mesmo o tipo de trabalho eram muito diferentes, ele precisou utilizar o conhecimento empírico profissional anterior desses africanos e as experiências de vida e transpor isso fundamentando como era feito na França, para que essa nova realidade fosse recontextualizada. Nesse caso, não poderia ser feita uma transmissão simples de conhecimentos, passar de um para outro, mas uma recontextualização de realidades, de uma mais simples ou diferente para uma outra, diferente e mais complexa. Esse é a grande pegada da metodologia da problematização. Partir dos problemas conhecidos, dos contextos, das realidades empíricas e da vida real para um outro patamar. Nesse lugar estão os fundamentos, conhecimentos científicos e complexos e que respondam às questões e problemas que vão encontrar na vida, no caso, vida pessoal, profissional. Essa caminhada tem o intuito de ajudar a se construir caminhos educacionais mais práticos. Pergunta-se, explora-se e instiga-se com vários elementos provocadores. E depois, a resposta vem pelo conhecimento teórico, sempre partindo do próximo para o distante,
No último ponto da nossa conversa está a terceira questão: como problematizar em EAD? Certamente esse é o nosso maior desafio, mas gostaria de partir de dois enfoques. O primeiro, como desenvolver a metodologia propriamente dita na EAD. E segundo, como oportunizar que o adulto aprenda mais livremente os materiais disponibilizados. No primeiro enfoque, temos o que conhecemos sobre a maioria dos cursos em EAD. Iniciam-se com uma apresentação do professor e do conteúdo. E depois é trazido o desenvolvimento do conteúdo. E depois uma conclusão do conteúdo. Tem cursos que nem conseguem concluir. Nessa metodologia, a centralização da aprendizagem está exclusivamente no conteúdo. Inclusive, até dizem que nós somos conteudistas. Todo o espaço do tempo da aula é para o conteúdo, em uma crença de que precisamos apenas disso para aprender. Centramos no conhecimento teórico e esquecemos que ele existe para responder a alguma questão da vida prática. No entanto, como excluímos a vida prática da escola e da academia, ao fim e ao cabo, fica a já conhecida teoria pela teoria. Apesar disso, há um ar solene. Tudo muito cientificamente e teoricamente apontado. Tudo funciona e dá certo na sala de aula. No entanto, na vida real não é assim. E a pergunta surge: para que esse conteúdo? Onde vou usar isso? Como vou utilizar isso na minha vida? Na metodologia da problematização ou da resolução de problemas, eu calibro melhor essas duas questões, realidade e teoria. O começo da aula, do ciclo, módulo ou unidade não é o conteúdo, mas é a vida, o real e os fatos problematizados. Ou seja, o aluno se depara de início com a complexidade do viver. Isso o provoca e desperta a curiosidade. Explora-se o exemplo que contextualiza-se com a matéria que estará sendo logo a seguir disponibilizada. Somente no terceiro momento surge o conteúdo, explicando e apresentando novas realidades, conhecimentos e como responder às questões iniciais de forma fundamentada. Ao longo desse espaço novo de aprendizagem, novas realidades, cenários, análise e reflexões são apresentadas. Daí perguntas, questionamentos e provocações precisam ser feitas, ainda que não haja resposta diretamente. Nem sempre em EAD há uma resposta direta. Nem sempre as perguntas são para serem respondidas, mas sempre para serem refletidas. Ao final, o que se pretende é que a pessoa tenha condições de, a partir da realidade vivida e dos conteúdos apresentados, resolver problemas mais complexos e que exija pensamento analítico e crítico da vida real. Para isso, provoque mais, apresente um novo desafio, problematize novamente. E agora entramos no segundo enfoque. Quanto mais rápido o aluno acessar o que quer e mais recursos didáticos, pedagógicos, tecnológicos disponibilizarmos, melhor e mais fácil será essa aprendizagem. Afinal, é para ele que construímos trilhos de aprendizagem e toda a nossa caminhada educacional. Pequenos áudios, podcasts, vídeos, músicas, textos, infográficos, mapas mentais, imagens, hiperlinks, whiteboards, animações, tabelas, glossários, fórmulas, gráficos e outros ainda podem ser usados para agilizar a aprendizagem e contemplar, facilitando a vida do aluno. Explore o material também com fóruns, discussões, chats, videoconferências, apontamentos ou outras tecnologias ainda mais adequadas e que você entender e conhecer. Bem, nesse último momento, gostaria de dar um exemplo de uma problematização para você poder entender melhor como é que é essa dinâmica. Bem, nesse último momento, gostaria de dar um exemplo de uma problematização para você entender melhor. Vamos ao exemplo então. O nosso exemplo é do viaduto que cedeu na Marginal do Pinheiro, em São Paulo.
Vamos pensar primeiro o que é um problema. Muitas pessoas se confundem do que pode ser um problema realmente. Alguns falam sobre o problema. Por exemplo, o mestre de obras fez uma análise bastante esclarecedora sobre uma situação de um setor da engenharia de obras do município que estava com determinada situação. Nesse caso, nós pegamos um relato do mestre de obras que estava falando sobre determinada situação. Claro, essa situação era um problema, mas esse relato não é o problema em si, porque o problema em si seria a questão pela qual o mestre de obras estaria falando algo. O cartão foi perdido. É um problema. Minha filha veio aqui e disse que ela perdeu o cartão. Isso já não seria um bom problema para ser utilizado. Estamos falando sobre algo que aconteceu. Cuide para que sempre na escolha do melhor problema a ser utilizado seja propriamente um problema. Pense, para ser um problema tem que ter uma resolução. Precisamos resolver. O fato precisa ser resolvido. Então, nesses termos, eu acho que seria importante nós pensarmos. No nosso caso, no nosso exemplo, é o viaduto que cedeu na marginal do Rio Pinheiros. Isto é realmente um problema, é um fato, uma situação que aconteceu e ela precisa ser resolvida de forma urgente, inclusive, não é? Então, quando for para ser escolhido um problema, o melhor é que você se pergunte: isso é um fato? Isso gera alguma situação constrangedora que precisa ser resolvida? Então, nós estamos diante de um problema. Bem, para seguir adiante, nós podemos pensar então que, ao você escolher um problema, você vai precisar explorar e contextualizar ele dentro do seu contexto, do seu conteúdo. Pense que o seu conteúdo é um conteúdo, talvez de matemática, de engenharia, e ele precisa ser contextualizado, o viaduto que caiu precisa ser contextualizado com aquilo que você tem no seu programa. Então, como que você vai fazer isso? Você vai dar a dica para o seu aluno, você vai vincular essa situação, problema, que é o viaduto que caiu, ao seu conteúdo. Como é que você vai fazer isso? Você vai explorar, você vai perguntar para os seus alunos como é que essas questões acontecem, por que os viadutos caem? Nos outros lugares, os viadutos caem também? No Brasil, que estatísticas demonstram de quantos viadutos caem? E você começa a explorar por que eles caem. E começa a entrar devagarinho no seu conteúdo. Isso é muito importante porque o aluno vai se sentir de alguma forma contextualizado nessa situação e você vai guiando ele pela trilha do seu pensamento e daquilo que você quer dizer para ele. Então você traz fotos, você traz gráficos, você traz até de repente um vídeo como que nós vamos mostrar agora para você. E então esse aluno vai entender do que se trata. No próximo momento, você então vai apresentar o fundamento que pode vir a responder o porquê esse viaduto caiu. A obra foi mal feita? Houve um descuido de alguma pessoa? Houve um cálculo errado? Houve materiais de má qualidade? O que provocou? Então você vai trazer o seu fundamento. Bom, os cálculos foram errados, os materiais não foram os corretos, porque para tanto peso precisa de tal tipo de material. O cálculo não foi bem feito, pensando que vão passar ônibus, caminhões, carros em cima disso, e ele caiu. Então agora você vem trazendo o fundamento e apresentando esse fundamento. Traga referenciais. Para o aluno, a sua fala vai bastar. Com certeza, se você dizer que é assim, ele acredita. Mas é importante também que se pense que ele tem que fundamentar, para a vida dele ele vai precisar aprender a fundamentar. E a ideia é que o fundamento teórico ajude ele a entender o porquê que as coisas são como são. Então, nesse sentido,
a fundamentação, a forma científica traz luz e conhecimento. Traga vários tipos de referenciais. Quando você traz coisas de fora, é muito importante que você apresente também de onde você está tirando. Claro, logicamente, quem trabalha em EAD sabe que tem a questão de direitos autorais. Tome cuidado com essa situação, porque os direitos autorais eles são muito delicados no Brasil e há muitas confusões a respeito disso. Em alguns países essa situação já está bem mais esclarecida. Nós ainda nos confundimos um pouco a respeito dessa questão e isso pode nos trazer graves problemas. Então, veja o que dá para trazer e utilizar e quando trouxer e utilizar, referencie, diga da onde, diga a data, diga quem fez a foto, quem escreveu o texto, de onde, quem fez o vídeo ou de onde ele veio, são importantes informações para o seu aluno. E, logicamente, ao fim, então faça uma avaliação. Uma avaliação não significa prova. Nós também temos a ideia de que quando se fala em avaliação, se fala em prova. Não necessariamente precisa ser uma prova. E muitas vezes, quando pensamos em prova, pensamos em uma prova com 10, 15, 20, 30 questões. Também não é necessário. Nós podemos, às vezes, com uma questão, 2 questões, termos um bom repertório de conteúdo desse nosso aluno que ele vai nos apresentar e isso vai poder satisfatoriamente responder se ele compreendeu aquele conteúdo ou não. Claro que pode ser também um quiz, pode ser também um desafio, pode ser um game, podemos usar várias questões para avaliar esse aluno e ver se ele de fato compreendeu. Pode ser um fórum onde ele vai conversar com seus colegas, explicar o que ele entendeu daquele material que você trouxe, instigue ele no fórum, pode ter chats entre eles, pode fazer grupos de estudo. E eles mesmos você pode ficar olhando e verificando o que eles aprenderam. Então é um importante momento de aprendizagem. E caso o resultado disso não tenha sido tão bom, oferte mais alguns materiais. Não há outra ideia de avaliação a não ser para você poder ter condições de saber se esse aluno conseguiu construir esses conhecimentos ou não. E se ele não conseguiu, você ajudá-lo a construir. A ideia não é saber nota. A ideia é que ele construa esses conhecimentos. Após esse primeiro momento, explore e contextualize esse problema com variados recursos. Verifique se pode utilizar o material e sempre traga as referências. Bem, logo a seguir, o fundamento responde e explica o problema de forma científica. Então traga esses fundamentos. Não deixe aquela pergunta ou aquele problema inicial sem resposta. Traga textos, referências, imagens, autores e todos os materiais utilizados que você tem à sua disposição para poder explicar, porque o conteúdo e o fundamento teórico explicam aquela questão inicial que é o problema do viaduto que cedeu, ou seja, o que você escolher. Ao fim, desafie para um trabalho avaliativo, do tipo que entender mais adequado. Provoque. No entanto, novos desafios devem ser propostos com novos problemas a serem respondidos de forma fundamentada. Ao final, compartilhamos um pouco de nossas experiências com você, que possam servir como iniciais reflexões. E desejamos boa sorte nessa caminhada proporcionada pela Terceira CONAD. Se precisarem, estamos à disposição pelo e-mail maristela.castro@hotmail.com. Até breve!